Então agora para a apresentação das classes em si, dos seus métodos respectivos, a gente tem no início a classe cadastro, a primeira classe aqui da nossa pasta. Ela é responsável então por controlar todo o processo da inserção dos dados no sistema. Isso vai incluir o registro de ocorrências, vai incluir os tipos de ocorrência e também as pessoas que foram envolvidas na ocorrência. A gente tem os atributos privados aqui, a gente tem ocorrências, né, um list, a gente tem o list de tipo ocorrência, a gente tem o list de adicionadores, a gente tem o list de acompanhantes e o de atendentes, tá? E depois a gente tem um objeto aqui, o scanner, que vai ser utilizado para a entrada de dados do teclado. A seguir a gente tem um construtor público aqui que chama cadastro. Ele é o construtor principal dessa classe aqui. Ele vai inicializar todas as listas e também o objeto scanner, que é a entrada de dados. Aí em seguida ele vai chamar o inicializar nomes, que é um método que a gente tem. Ele vai adicionar as pessoas fixas nas listas. E também ele vai adicionar outro método que é o inicializar tipos ocorrência, que a gente também tem alguns tipos pré-definidos com seus respectivos níveis de urgência, né? E tá aqui, isso a gente vai ver depois nos construtor. A gente também tem um método privado de inicializar nomes, tá? Então a gente tem 3 pessoas para cada função. Ele vai adicionar alguns nomes fixos para a gente já ter alguma coisa para trabalhar na primeira vez que inicializa o programa, se não quiser adicionar nada, né? Então a gente tem João, Maria e Carlos como adicionadores. A gente tem Ana, José e Fernanda como acompanhantes. E a gente vai ter o Eric, Lucas e o Henrique como atendentes, tá? E para isso, então, o método vai chamar o cadastrar pessoa, que recebe aqueles parâmetros nome e tipo, para inserir cada nome na lista correspondente dela depois, sem ser dessa forma fixa, né? Dessa forma pré-definida, no caso. Depois a gente tem o método privado também, inicializar tipos ocorrência. Tá, esse aqui ele vai registrar automaticamente 5 tipos de ocorrência no nosso sistema e cada tipo vai ser associado a um nível de urgência. Então os exemplos aqui a gente tem o acidente de trânsito, por exemplo, ele é urgente. A gente tem um problema técnico, ele vai ser médio, né? A gente tem uma quebra de equipamento, ele vai ser alto a urgência. E aí cada tipo ele vai ser adicionado por meio de um método sobrecarregado, tá? Ele chama cadastrar tipo ocorrência. Ele vai receber nome e a urgência, que é exatamente nesse padrão aqui. Esse padrão aqui. Então, agora a gente tem o primeiro método público, ele é o cadastrar ocorrência, né? Ele vai ser o principal método que a gente vai usar para registrar uma nova ocorrência. Então, eu vou dar uma passada pelas etapas aqui do processo, né? Ele vai exibir todos os tipos de ocorrência disponíveis com o mostrar tipo ocorrência. Aí, depois o usuário, no caso, vai escolher um tipo com o escolher tipo ocorrência. E após isso, o sistema vai solicitar que o usuário selecione quem adicionou a ocorrência. Ele vai pedir também para escolher a pessoa que acompanhou a ocorrência. E ele também quer que a gente escolha um atendente para resolver no local, né? Ele vai chamar o método correspondente de cada um. E depois disso, o sistema vai perguntar se a ocorrência já foi resolvida, tá? Aqui, começo foi resolvido. Aí, se sim, ele vai pedir que o usuário informe um mês aqui. Aí, no caso, se a ocorrência ainda não foi resolvida, o campo como foi resolvido ele vai permanecer vazio. Aqui vai consumir o enter e a gente não precisa informar mês, né? Porque não foi resolvido ainda. Aí, após isso, a ocorrência então vai ser criada usando um daqueles 2 construtores que a gente vai ver depois, que são na classe ocorrência aqui. E por fim, a ocorrência então vai ser adicionada à lista e vai dar uma mensagem de sucesso também, né? Que vai ser exibida. Tá? Ocorrência cadastrada com sucesso. Após isso, a gente tem um método que chama mostrar tipos ocorrência, tá? Ele é um privado. A gente vai basicamente exibir todos os tipos de ocorrência que são disponíveis no sistema. A gente vai numerar também eles para facilitar a escolha do usuário, né? Aquele 1, 2, 3, lá, selecione tal.
Outro tipo privado aqui, a gente tem o escolher tipo ocorrência. Ele vai solicitar que o usuário digite um número correspondente ao tipo que ele quer pesquisar, né, desejado. Se a opção for inválida, a gente tem essa verificação e vai retornar um null daí, tá? Aí a gente tem o escolher pessoa. A gente passa um parâmetro string nele, que é a mensagem, e a gente passa um parâmetro lista aqui também. Então, basicamente, esse método ele vai exibir uma lista de pessoas e vai pedir que o usuário, para que o usuário selecione uma delas, né? E se o número escolhido for, ele estiver fora do intervalo que a gente setou aqui, ele vai dar uma mensagem de erro aqui, dizendo que a escolha foi inválida e o método ele vai retornar null, tá? No próximo, a gente tem o cadastrar tipo ocorrência. Ele vai permitir que o usuário adicione manualmente um novo tipo de ocorrência, né, que a gente viu no primeiro vídeo, como é que funciona. O sistema vai pedir então o nome do tipo, o nome do tipo de ocorrência, né, que a gente adiciona lá em cima, e também vai pedir o nível da urgência. E isso vai chamar o método urgência escolhida, escolher urgência, né? Aí depois a gente tem o método cadastrar tipo ocorrência. Aqui seria no caso o método sobrecarregado, né? Aquele construtor, pelo menos dois construtores. Então a gente tem esse aqui que vai basicamente. Ele vai ser manual, né? O usuário vai digitar isso aqui, vai ter uma entrada de dados. Esse aqui a gente já tem meio que. Vai ter meio que já setado, né? No sistema. Aí abaixo disso a gente tem então o escolher urgência, que é bem simples, né? O método ele vai só apresentar essas quatro opções aqui para o usuário e em seguida, com base na escolha, ele vai retornar o número que o usuário selecionou, que é um enum, né? Vai retornar um enum. Tá? A gente também tem uma verificação aqui de opção inválida, vai retornar null, daí se for acima ou abaixo de 4. Abaixo disso a gente tem o cadastrar pessoa. A gente faz os prints, então basicamente ele é interativo, permite que o usuário vai cadastre uma nova pessoa, né? Ele vai perguntar, no caso, se o usuário é um adicionador, se é um acompanhante, um atendente. E a escolha vai definir para qual lista o nome vai ser inserido, né? Aí abaixo disso a gente chegou agora nos métodos sobrecarregados, que é o cadastrar pessoa, que recebe aqui uma string de nome, uma string de tipo. Aí lá ele é basicamente uma versão alternativa, só que usando internamente para cadastrar os nomes automaticamente, né, durante a inicialização do programa. E dependendo da variável tipo, o nome vai ser adicionado a tal lista, né? Então, por exemplo, tipo acompanhante, ele vai para a lista acompanhante, tipo adicionador, ele vai para a lista adicionador, né? Aí abaixo disso a gente tem os métodos getters, né? A gente tem get atendente, a gente tem get adicionadores, o get ocorrência, que vai retornar a lista de ocorrência, e a gente tem. É isso. Basicamente eles retornam as listas de pessoas cadastradas, ou de ocorrências disponíveis, ou de ocorrências cadastradas. Esse foi o método cadastro. A gente vai agora então para a próxima classe, que é o Java. O main, quer dizer, main.java. A classe main ela é a porta de entrada da nossa aplicação, né? Ela vai ter apenas um método aqui dentro, que é o principal deles, né? O main. Então, basicamente, o main ele vai executar automaticamente quando a gente inicia o programa. Ele vai realizar duas ações só, né? Ele vai criar o objeto menu, que é onde a gente navega no nosso programa. E dentro desse objeto menu a gente vai ter o método exibir menu. Tá? E isso vai inicializar o sistema e vai exibir no menu principal que o usuário interage. Seguindo, a gente tem a classe menu, já propriamente dita anteriormente ali. Então, a classe menu, ela vai ser responsável
por exibir e também gerenciar as opções de navegação do nosso sistema. Ele vai organizar o acesso às funcionalidades de cadastro e de relatório. Então a gente tem como atributo privado aqui o scanner, que é capturar as escolhas do usuário. A gente tem o cadastro em si, que centraliza os dados e as ações do cadastro. E a gente tem o relatório, que é um objeto responsável então por gerar os relatórios com base nos dados do cadastro. Seguindo, a gente tem então o primeiro construtor público, que é o menu. A gente inicializa 3 atributos da classe, né? Eu crio o scanner, a gente instancia o cadastro e a gente passa o cadastro para o relatório, tá? Isso vai compartilhar os dados, no caso, né? De dentro do cadastro. E o próximo método público vai ser o exibir menu. A gente, esse aqui usa como menu principal, né? Ele tem 3 opções: cadastrar, ele vai ter o relatório e vai ter o sair. O sair é basicamente um break, né? Um exit do programa. Aí a gente começa no menu principal, então vai ser ele vai exibir as 3 opções que estão setadas aqui em cima. Vai ter um texto mais amigável pro usuário, né? Com espaçamento, enfim. Aí a gente tem os submenus agora, né? Que são métodos privados. A gente vai exibir o submenu de cadastro, então ele vai ter cadastrar ocorrência, cadastrar pessoa, cadastrar o tipo de ocorrência e voltar para o menu principal. O exibir submenu do relatório a gente vai usar para os relatórios, daí no caso, né, que também são submenus com a mesma estrutura, o período, atendente, tipo de ocorrência, urgência e um break aqui, que é para a pessoa voltar para o menu principal, no caso. Aí abaixo disso a gente tem um método privado aqui que vai apresentar as opções de relatório, né, para o usuário. E é basicamente isso. Só um print. Na próxima classe a gente tem a ocorrência.java. A classe ocorrência, então a gente vai representar uma ocorrência registrada no sistema. Ela vai guardar todos os dados sobre esse evento que foi registrado, como, por exemplo, quem esteve envolvido na ocorrência, o tipo dela, a urgência e se ela foi resolvida ou não, né? Nela a gente tem os atributos privados tipo, nome adicionador, que é a pessoa que registrou a ocorrência, nome acompanhante, nome atendente, que é quem atendeu no local, como foi resolvido é aquela descrição da resolução da ocorrência lá que a gente coloca uma string, a gente pede isso de entrada para o usuário, né? A gente passa a string de urgência, que é o nível da urgência, e a gente também pede, se ela foi resolvida, a gente pede qual mês que a ocorrência foi resolvida, né? Se é aplicável. Aí a gente tem um construtor completo aqui que recebe todos os dados e atribui os respectivos atributos, né? Que vai ser usado quando a ocorrência já foi resolvida. E a gente também tem um construtor alternativo nessa aqui, que ele não vai receber nem a resolução e nem o mês também, né? Porque ainda não foi resolvido. Aí depois a gente tem os getters, né? Que a gente tem basicamente cada atributo que vai possuir vai ter um método getter que vai retornar o valor dele. Isso vai manter o encapsulamento da classe, né? Que foi uma das requisições aí do projeto. Aí depois disso a gente tem um método toString, que é basicamente uma descrição, né, completa da ocorrência. Ele vai ter todos os detalhes e é ótimo, é ideal para resolução de relatórios, né? Tipo, para exibição de relatórios, porque fica bem formatadinho aqui com espaçamento, enfim. Passando então para a próxima classe, relatório agora. Essa classe, ela vai ser responsável por gerar os relatórios com base nos dados da classe cadastro, que a gente viu aqui em cima, tá? Ela vai buscar esses dados, então, e ela permite filtrar as ocorrências por período. Ela também vai filtrar por atendente, por tipo ou por urgência, né? Como a gente viu rodando o programa lá no primeiro vídeo. Aí a gente tem os atributos privados cadastro.
E a gente vai passar a entrada de dados aqui para escolher os filtros que o usuário precisa, né? Então a gente inicia de um construtor relatório, que vai receber o cadastro como parâmetro. Aí aqui ele vai armazenar a referência do objeto cadastro, garantindo que ele vai ter acesso às ocorrências, né? Próximo a gente tem o exibir por período. Ele vai pedir para o usuário um número do mês e vai exibir daí todas as ocorrências que foram resolvidas naquele mês. E no final ele vai gerar um resumo basicamente com a porcentagem de resoluções, tanto daquele mês referente ao geral quanto do geral em si, né? Aí a gente tem depois o exibir por atendente, que vai listar os atendentes que são disponíveis e permite que o usuário selecione um deles. E aí ele exibe todas as ocorrências atendidas por essa pessoa em específico com um resumo dela no final, de cada ocorrência, né? Aí no tipo ocorrência a gente vai exibir para o usuário os tipos disponíveis que a gente registrou lá no menu, e também vai exibir os tipos que correspondem com o que o usuário escolheu. Aí no por urgência é o mesmo esquema, ele vai escolher um nível de urgência e vai exibir todas as ocorrências com esse nível de urgência. No gerar resumo, ele vai... Cadê o gerar resumo? Ele vai receber o total de ocorrências que a gente tem no menu lá, que foram filtradas. E também ele vai exibir aqui o percentual, que é correspondente a esse total, né? No método privado solicitar mês, a gente vai validar o número do mês que foi digitado pelo usuário e vai garantir que ele seja entre 1 e 12, né? Para ele não passar disso e ter uma entrada inválida, que vai dar algum bug no programa, né? A gente faz essa verificação aqui. Aí a gente tem solicitar escolha, que é o método privado que vai basicamente exibir a lista de opções e vai retornar também esse índice escolhido pelo usuário. E a gente também tem a verificação de invalidez aqui, se for menor que 1, por exemplo. Aí a classe 6, que é a última que a gente tem, é a tipo ocorrência, né? Ela vai definir os tipos possíveis de ocorrência. Ela recebe os atributos privados nome e urgência. O nome vai dar o tipo da ocorrência e a urgência é aquele enum lá que a gente viu no começo, que define o nível da urgência, né? Se é baixo, se é médio, se é alto ou se é urgente. Aí a gente tem um enum interno aqui de urgência, que ele define os 4 níveis disponíveis que a gente tem, né? Não dá pra passar disso. E a gente tem um construtor aqui dentro que recebe o nome do tipo e o nível de urgência, e vai armazenar isso nos atributos. Aí a gente tem os métodos getters aqui, né, para retornar o nome do tipo e para retornar o nome da urgência, o nível de urgência associado a esse tipo. E um toString aqui para finalizar, que vai retornar uma string formatada com o nome do tipo e também o nível de urgência, que vai ser bom para exibição para o usuário, né? Então é basicamente isso. Aqui foi classe por classe explicada, falando em cima dos métodos, o que faz cada método, qual atributo é passado em qual lugar. E basicamente isso. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.